indo direto ao tema, todos nós sabemos que o mundo do trabalho vem sofrendo metamorfoses. Fundamentalmente, a partir dos últimos 20, 30 anos do século passado, no Brasil e em todo o mundo, o capitalismo sofreu alterações. Essas alterações se dão em alterações nas relações de produção e se dão também nas relações na produção. Vou tentar rapidamente lembrar algumas questões. Quando eu digo que houve alterações nas relações de produção, é na própria estrutura de funcionamento das sociedades capitalistas. A forma de produzir, a maneira de produzir, sofreu impactos de diversas ordens, entre elas a questão da tecnologia. Claro que todos sabemos que a introdução da informática, da telemática, da robótica, modificou a forma de produzir nas empresas. Essa modificação ela é significativa, mas não é exclusiva. Não explica simplesmente pela alteração tecnológica na maneira de produzir, não explica as alterações fundamentais que houve no mundo do trabalho. A chamada reestruturação produtiva significou, poderia falar muito tempo sobre isso, mas de uma forma geral, dando um exemplo, caracterizar isso, é a tentativa de reestruturação de cada uma das empresas, seja por fusões, incorporações, por aquisições, deixando com que as empresas que antes eram consideradas empresas pesadas passassem a ser empresas leves, de fácil gestão. Por outro lado, essas empresas seriam mais ágeis, mas menos pesadas, também em outro sentido. As empresas deveriam se dedicar ao que fosse essencial, a sua vocação essencial, e não mais ser uma empresa que tivesse várias subsidiárias ou que se dedicasse a várias atividades. Segundo a ciência da administração, que foi desenvolvida a partir dos anos 60 e dos anos 70, as empresas, para serem mais eficientes, haveriam de fazer a sua desconcentração, manter-se no que é essencial para a sua atividade produtiva, terceirizando outras atividades para empresas que também, elas próprias, tivessem vocação para aquela sua própria atividade mais específica. Por outro lado, as alterações nas fábricas, ou seja, nas empresas, nas fábricas, na prestação de serviços, onde seja, inclusive no campo, também tiveram alterações que, só para enunciar, modificação do padrão de produção. Se até os anos 60, 70, a economia capitalista buscava estandardizar para ganhar produtividade, ou seja, a mesma carroceria, o mesmo chassi do automóvel, estándar, e em cima de cada um desses chassis poderia ser colocado um modelo diferente de carro, uma alteração meramente cosmética entre um modelo de carro de um ano para o ano seguinte, mudava o quê? A lanterna do Fusca, que antes era de um jeito, era de outro, mas a estrutura do Fusca era a mesma. A estandardização era o objetivo final das empresas, porque com isso se ganhava em produtividade. Essa alteração na produção que acontece no final do século passado passa a substituir a estandarização pela customização. Palavra que eu não gosto, mas enfim, essa questão de fazer com que cada produto pudesse ter a cara do consumidor. Aí há uma alteração na produção dos produtos. As empresas passam a preferir trabalhadores polivalentes. Quem já, enfim, que está no mercado de trabalho já deve ter ouvido falar nisso, até no futebol, nos anos 80 você falava nisso, jogador de futebol polivalente. O que é? Em vez de você ter 10 trabalhadores numa empresa, cada um sendo especialista numa questão, as empresas substituem esses 10 por 5 ou 6 que sejam polivalentes, que possam intercambiar as suas atividades e, portanto, aumentar a produtividade à custa de empregos, ou seja, gastando menos em mão de obra, gastando menos em mão de obra, aumentar a lucratividade das empresas. Além disso, deslocalizações, todos nós acompanhamos isso, de empresas que saem, fecham de uma planta num país e se mudam essa planta para outros países. O Brasil, durante os anos 90,
acabou sendo estuário de muitas empresas que, fugindo dos direitos sociais na Europa, vinham para o Brasil e vinham aqui para a nossa terra das araucárias, porque aqui o trabalhador seria menos organizado e, portanto, faria menos greve, etc. E seria mais fácil gerir as empresas aqui com uma maior lucratividade e com uma menor conflitividade sindical. Pois bem, todas as alterações, que são conhecidas de todos, são importantes, mas não explicam tudo isso. O que houve, o que foi fundamental, é a alteração nas relações na produção. A gestão das empresas foi alterada a partir dos anos 90, no Brasil, do século passado. Quais são os elementos para poder identificar o que mudou na gestão? Primeiro, uma valorização do desenvolvimento individual. Cada um dos trabalhadores, cada um de nós, quando estamos no mercado de trabalho, passamos a ser responsabilizados pela nossa própria empregabilidade. A tal ponto que o trabalhador desempregado acaba sendo, quer dizer, eu fui desempregado por minha culpa mesmo. Eu que não me reciclei, eu que não me readaptei para novos métodos de informática, eu que não fiz uma formação continuada, eu que não fiz MBA, eu que não fiz uma reciclagem do meu trabalho. Quem é a culpa do desemprego? Não é do empregador que demitiu. Eu mesmo que fui preguiçoso e não me qualifiquei para isso. A responsabilidade pelo seu próprio emprego passa a ser atribuída ao próprio trabalhador. Se nos anos 70, 80, a gestão das empresas era por objetivos, a empresa tinha objetivos a serem alcançados e se buscava esses objetivos, essa forma de gestão por objetivos foi substituída por gestão projeto a projeto. A cada empresa, projetos específicos que vão sendo desenvolvidos e a pessoa se envolve naquele projeto como se fosse uma coisa sua, com uma aparência de que ela está tendo autonomia. Porque ela tem que desenvolver aquele projeto e ela tem autônoma para poder desenvolver aquele projeto. Muitas vezes, principalmente nas camadas mais profissionalizadas, você vê alguns empregados, materialmente empregados, dizer o seguinte: eu não quero ser seletista porque não abro mão da minha autonomia. Ah, você não abre mão da autonomia porque daí você trabalha menos? Não, eu trabalho mais, trabalho 14 horas por dia. Mas eu não tenho patrão. Ah, você não tem patrão? Ah, não, eu faço trabalho só porque eu tenho que fazer, eu tenho que entregar meu projeto. Ele não percebe que o projeto é que é o subordina. E ele tem que se dedicar àquele projeto de uma forma tal e que ele acaba vivendo aquilo. Avaliações individuais de desempenho. Cada trabalhador passa a ser identificado e metrificado a partir do seu próprio desempenho, o que isso vai gerando uma tensão, o que o professor Leonardo Vandelli tem classificado como normalidade sofredora, em que as pessoas vão sofrendo no dia a dia pelas pressões que tá sofrendo. Mecanismos de aferição que passam pelas métricas de qualidade total, uma atribuição de... ciência da economia, da administração, chamam de foco no cliente. Isso tem duas vertentes. O foco no cliente é o seguinte: qual é o tipo de serviço ou qual é o tipo de produto que estou fazendo que interessa ao meu cliente? Mas também isso com relação ao cliente externo. Isso todo mundo sabe. É foco no cliente. O consumidor tem que ter direito a um bom serviço, a um bom produto, etc. Mas tem um foco no cliente, que isso que é o mais importante, que é o cliente interno. Cada setor da fábrica, ou da empresa, ou do banco, passa a ser fornecedor e cliente de outros setores. Porque uma parte do processo produtivo passa pelo seu setor e, portanto, você é aí, nesse momento, um cliente do setor que te passou aquela parte da produção até ali e você é fornecedor da outra equipe que vai trabalhar a partir daí. Essa questão do foco no cliente, todas as pessoas, por um lado, pressionado pelo de cima e tendo que entregar um produto ao seu cliente, que é o setor consequente, altera a lógica da fábrica fordista, que tinha uma linha de montagem e cada um colocava um parafuso. E aí o ritmo, a única coisa que podia mudar era o ritmo da esteira. Não é mais isso. Isso vai mudar a percepção do ser humano em relação ao seu próprio trabalho. A questão da remuneração variável. Nós estamos, se todo o século XX foi a luta da estipulação do trabalho por unidade de tempo, tantos reais por mês ou tantos reais por hora,
multiplicados por número de horas com pagamento mensal, no máximo quinzenal, agora passa a ser modulado por outras questões. Uma parte, uma remuneração fixa, uma parte remuneração variável, uma parte salário mensal, uma parte bonificações trimestrais, semestrais, anuais, etc. Uma parte participação dos lucros, uma parte bonificação por atendimento de metas. E aí é uma correria o tempo inteiro atrás do cumprimento das metas. Por duas razões. Para cumprir as metas e ganhar mais, ganhar aquela bonificação, ou para cumprir as metas para não ir para a rua, para não ser demitido. E sempre é outra coisa, é iminente que vai ter que ter a competitividade internacional, a competitividade do mercado, que esses sujeitos substitutivos que o Sardenberg e a Mira Leitão tanto gostam, me impõe que vai ter que ter uma desmobilização. Haja eufemismo, né? Haja eufemismo. Vai ter que ter uma desmobilização parcial dos colaboradores. Então, eu sempre esse medo de que eu estou na próxima lista negra ou não estou na próxima lista negra. Independentemente dos eufemismos utilizados, o cara sabe que ele está no bico do corvo e que se ele não produzir, não atingir aquela meta, ele pode ser demitido. Reestruturação gerencial, a velha estrutura da fábrica aquela fábrica que nós conhecemos, como diretor, superintendente, chefe de setor, etc., substituído por mecanismos mais horizontalizados de comando de direção, projeto a projeto, e isso no campo das empresas, vigilância permanente, todos nós, de certa forma, somos vigiados em todas as coisas, mas nas fábricas e nas empresas de prestação de serviço, essa vigilância é feita não somente pelo antigo olhar panóptico do chefe, que estava ali olhando o que estava acontecendo. Nesse momento, nas fábricas, existem sistemas de metrificação do tempo de digitação, do tempo que o sistema está aberto, do tempo que você está inserindo dados no sistema, e todo o trabalho, além de ter um controle parcelar, ele permite uma vigilância permanente em cima de cada trabalhador e de cada trabalhadora. Os exageros os conhecemos, tanto de tempo no banheiro, tanto de tempo para se levantar, tanto de tempo para ligar o computador e fazer a primeira inserção de dados, etc. Mas essa vigilância é absolutamente permanente. Quase tudo isso poderia ser simplificado, que é ao estabelecimento de metas que são sempre buscadas, e a cada vez que você atinge a meta, parece que muda o troço. Bom, se você conseguiu produzir isso nessa meta, a meta do mês seguinte é diferente. E assim você sempre fica correndo atrás da meta, fazendo com que as pessoas vão cada vez mais tendo menos realização no seu próprio trabalho, menos realização e, mais do que isso, não vou entrar na questão médica, tenho vontade de falar isso, mas estou com medo de falar aqui, está cheio de médico, tendo consequências para a saúde. Eu ia falar algumas bobagens aqui, mas tem muito médico na plateia aqui, não vou ficar me metendo. Mas, de qualquer forma, tem consequências para a saúde de homens e mulheres. De outra parte, também já sabemos, não posso falar muito tempo aqui, que já estou estourando meu tempo, que é, no plano público, as tentativas de desregulação ou desregulamentação. Nos anos 90, na época das trevas da história brasileira, experimentamos diversas alterações legislativas, para dar um exemplo, a criação do banco de horas. Então, só porque é uma questão que os bancários aqui sabem do que eu estou falando. Essa barbaridade que é isentar o empregador do dever de pagar hora extra. Então, essa alteração, e hoje nós estamos vivenciando isso com a ameaça da aprovação da lei, do projeto de lei 4.330, e a ameaça cada vez mais concreta de que o Supremo intervenha nas relações de trabalho e na jurisprudência assentada do TST em relação ao Enunciado 331, escancarando a possibilidade de terceirizações no Brasil. Bom, essas alterações na produção e alterações nos modos de produção tem gerado, tem contribuído, ou tem gerado, ou tem produzido a percepção do assédio moral. E aí, nós falaremos isso durante o seminário inteiro, mas eu queria, desde logo, fazer uma pontuação.
Esse significante, assédio moral, significa pelo menos 3 coisas. Há 3 tipos distintos de assédio moral. O primeiro assédio moral é aquele que a gente conhecia um tempo atrás, que a gente lia no livro da Marie Rigoyen, aquele assédio moral perverso, onde uma pessoa pervertida ou perversa passa a atingir a subjetividade de outra pessoa, tentando destruí-la em sua subjetividade. É aquela pessoa, aquela atividade de uma pessoa que, por maldade, procura aniquilar a subjetividade de outra pessoa. Esse é um tipo de assédio moral. É, curiosamente, o menos frequente. Não é o mais importante. Um segundo tipo de assédio moral é o assédio moral estratégico. O que é o assédio moral estratégico? É aqueles métodos de gestão, ou aquela forma de conviver, ou de existir dentro da fábrica, ou da empresa, ou da prestação de serviço, pelo qual um trabalhador que seja detentor, por alguma razão, de alguma garantia de emprego, dirigente sindical, alguém que voltou de um acidente de trabalho, enfim, aquelas situações que se tem instabilidade de emprego, onde se busca infernizar a vida da criatura para que ela peça demissão. Ou para que ela procure alguma forma de sair da empresa. Esse é o segundo tipo de assédio moral, que não se confunde com o primeiro. No primeiro tem um doente querendo aniquilar a subjetividade de outra pessoa. Nesse segundo é estratégico. É alguém que sabe o que está fazendo e quer alucinar o outro para que peça demissão. Estatisticamente, esses 2 tipos de assédio moral são residuais. A nossa pesquisa demonstrou que isso significa alguma coisa, somados os 2 juntos, menos de 5% dos casos de assédio moral. A grande maioria do assédio moral que existe nas empresas é o chamado assédio moral organizacional. O assédio moral organizacional tem 2 tipos, uma subdivisão. O institucional, aquele que os funcionários públicos sofrem. PJE é uma espécie de instrumento de assédio moral institucional. E o outro tipo de assédio moral organizacional é o assédio moral empresarial. Rapidamente, nós vamos tratar disso, vários colegas falaram sobre isso também. Esse assédio moral organizacional, ele decorre dos métodos de gestão, de tal forma que o assediador, ele também é assediado, porque o conselho de administração do banco estabelece uma meta que passa para o conselho gestor, o diretor executivo cobra dos diretores, os diretores cobram dos gerentes regionais, o diretor regional cobra do gerente geral de cada agência, e nessa cadeia de alucinações, essa cobrança vai fazendo com que todo mundo, por conta desse encadear de pressões, por metas, por resultados, etc., todo mundo vai enlouquecendo no meio do caminho. Todo mundo vai ficando doente. Alguns com doenças, transtornos de humor. De novo, eu querendo me meter na médica, né? Vou me controlar. Alguns com problemas psicológicos, de natureza psicológica ou psicanalítica, outros com problemas físicos em decorrência desses problemas. O que eu quero falar agora, e aí com isso eu termino, Mauro, eu prometo que não uso mais do que 3 ou 4 minutos, é os resultados da pesquisa. O que é essa pesquisa? Nós resolvemos verificar. Na prática, escolhemos um banco que a gente sabia que era um banco que tem por prática uma prática delinquente em relação aos seus empregados. Escolhemos esse banco. É um banco que tem sede em Curitiba, que tem alguma razão de ser, e esse banco chama-se HSBC. Nós sabíamos da prática desse banco. Só que não adianta se dizer, esse banco é um banco que produz violações diárias e cotidianas dos direitos dos trabalhadores. Nós vamos fazer uma pesquisa para isso. Para fazer essa pesquisa, com financiamento do escritório e do Sindicato dos Bancários de Curitiba, fizemos o Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora, contratou pesquisadores. A equipe está aqui presente, eu quero agradecer de público a dedicação desses pesquisadores, Paula Cósero, Gabriela Caramuru, Luísa Begueto, como da área jurídica, Júlio Gnan, que é estatístico,
os companheiros médicos que atuaram como consultores nisso, ensinando para a gente a separar uma coisa da outra. Dentre todos os médicos que eu gostaria de homenagear, gostaria de homenagear o Dr. Elver aqui, que nos ajudou muito, nos ensinando como separar um caso do outro. O que foi feito? Foi feito duas pesquisas, não, duas amostragens. Primeiro, pegou-se todas, quando digo todas, todas as homologações de contrato de trabalho dos sindicatos bancários de 2008 até 2013. No total, do HSBC, foram feitas 3.904 homologações de contrato de trabalho. Como o sindicato dos bancários é preocupado com a saúde do trabalhador, ele tinha uma ficha que cada bancário, antes de fazer a homologação, ele tinha que preencher. E nessa ficha tinha lá uma informação que nós já existia. O Ademir tinha criado essa coisa lá no sindicato e os advogados não sabiam. Eles dizem, se tem algum problema de saúde, reporte qual é, enfim, tem uma ficha com um destino de detalhamento disso. Não quero cansá-los, mas o instrumento foi um instrumento que foi feito para conhecer a categoria, para diagnosticar, e agora nos foi útil. Nessas 3.904 homologações, constatou-se que em 37,8%, quase 40%, havia relatos de problemas de saúde. E nessas que tinha relato, 52%, o relato do trabalhador no momento da rescisão dizia que era por estresse, e 38% identificava, ele mesmo, identificando como depressão. Mas isso alguém diria, isso é percepção do bancário, geralmente um chato, que na hora da homologação está reclamando que foi mandado embora e que está doente. Bom, alguém pode dizer, qual é a veracidade desse dado? Nós sabemos que é real porque ele que fez. Não foi feita uma coisa para chegar ao resultado. Isso já estava nos arquivos do sindicato. Nós só, com um trabalho arqueológico, levantamos isso e colocamos dentro de alguns tratamentos científicos. Fizemos daí o seguinte, conseguimos, por conta da matéria, que o tribunal nos fornecesse acesso a todos, quando digo todos, 100%. Base amostral de 100% de análise de todos os processos ajuizados contra o HSBC na cidade de Curitiba. Você pode imaginar o que são esses 100%. Esse 100% significou 1.587 processos. Essas pesquisadoras da área jurídica, Paula Cósero, Luísa Begueto e Gabriela Caramuru, analisaram, leram todas as petições iniciais, todos os laudos, todos os acórdãos, e aí ia classificando num programa de computador que foi criado pelo nosso estatístico, pelo Júlio, o grande Júlio que fez essa matriz. E aí, com base nisso, íamos colocando as informações. Isso demorou quase 6 meses para colocar tudo isso, porque é um trabalho, parece que é hercúleo, porque a base amostral é 100%. Na sociologia, quando você faz a base amostral de 3% ou 4%, você faz uma extrapolação, diz assim, o resto é igual. Mas no nosso caso aqui, porque nós estamos mexendo com uma coisa que é muito importante, que é o poder diretivo do empregador, nós resolvemos fazer base amostral com 100%. E o que isso nos identificou? Que em 56% das ações há pleito de dano moral. Além disso, se em 56% há pleito de assédio moral, 52,4% o pedido é de dano moral por assédio organizacional. Não é o assédio lá, o perverso. Mas sim um gerente doente que ficava lá assediando, maltratando os empregados, os colegas, etc. Não é o assédio aquele estratégico. 52%, metade dos processos. Aquela percepção que a gente tinha, que era um banco delinquente, que esse banco é um banco descumpridor dos direitos dos trabalhadores, agora está comprovado. Nós pegamos 100% dos processos. E aí, com isso, ficou demonstrado que em 52,4% tem assédio organizacional. Destes, 43,2% a pedido em decorrência de doença ocupacional. E em 46%, a alegação de metas abusivas. O que essa pesquisa demonstrou agora com dados?
Os resultados da pesquisa agora estão sendo tabulados, vão ser publicados, vão ser disponibilizados, etc. Agora está comprovado que trabalhar no HSBC faz mal para a saúde. Trabalhar no HSBC causa adoecimento. Agora vejam as consequências que se pode extrair dessa questão. Cada um de vocês deve estar pensando, pô, o que posso fazer com esse dado? Os métodos de gestão são os mesmos. Ah, mas só 56% ficou doente. Por enquanto. Então, todos os 100% dos empregados estão expostos ao mesmo método de gestão. Assim como na insalubridade, há o pagamento da insalubridade, e nem todo mundo fica doente, adicional de insalubridade. Assim como nas empresas pagam adicional de periculosidade, e nem todos vão morrer em decorrência de linha viva ou de explosão, etc. Nas empresas, e nessa em particular agora com prova científica, é a exposição ao risco decorre de estar sujeito àqueles métodos de gestão. O que o Sindicato dos Bancários de Curitiba fará com esses dados? Qual é a consequência que ele tirará disso? O que ele demandará do jurídico do sindicato ainda é uma questão em aberto. Mas hoje se pode dizer que cientificamente se sabe que trabalhar no HSBC faz mal à saúde. Muito obrigado.